Obrigado, pastor. Muito obrigado, meu querido. Reforço aqui as palavras da Ana, tá, gente? Foi um período muito bom, glória a Deus. Espero que seja a primeira vez de muitas, viu? Amém. Se Deus assim quiser, né? Amém. Gente, vocês sabem sobre o que a gente vai falar hoje à noite? Sobre a infância de Satanás. Brincadeira, nem existe esse assunto. Sim, é Romanos 9. É um assunto relativamente espinhoso, porque, infelizmente, há um conceito tão equivocado sobre Romanos 9, que se torna difícil para falar por causa da capacidade do povo de ouvir. Às vezes somos induzidos ao erro pelas pregações de pessoas que falam de Romanos 9 de uma forma não necessariamente bíblica. A interpretação calvinista de Romanos 9, que não é necessariamente de João Calvino, mas vem, na verdade, de um padre católico chamado Agostinho, mas que tem se perpetuado ao longo da igreja, talvez seja a versão mais popular. Não é a mais correta, não é a mais coerente com a Bíblia, mas é a mais popular. E o calvinismo é uma linha filosófica que se mistura com o cristianismo e confunde muita gente. O calvinismo é muito mais do que aqueles 5 pontos populares e conhecidos como tulip, ou tulipa em português. É muito mais do que isso. Mas não existiria calvinismo sem a tulipa, tá, gente? É um acróstico ou um acrônimo desta palavra em inglês, que representa uma flor, a tulipa, né? Tulip, e para cada letrinha tem uma frase ou um termo que representa um dos pilares da fé calvinista. O T representa a total depravação, ou total depravity, em inglês. O U seria unconditional election, ou eleição incondicional. O L vem para limited atonement, ou expiação limitada, e há calvinistas que também chamam de redenção particular. O I para irresistible grace, ou graça irresistível. E o P de perseverance of the saints, ou perseverança dos santos. E se a gente fosse estudar o que cada um destes pontos quer dizer na linha filosófica calvinista, e quais são as implicações lógicas destes pensamentos que eles têm, você ficaria estarrecido. Mas eu vou deixar um dever de casa para vocês. A gente não vai ter tempo de mergulhar em cada um dos pontos, mas se você gostaria de entender de forma coerente, à luz da Bíblia, você pode procurar um livro chamado Os 5 Pontos do Calvinismo, escrito por um senhor chamado George Bryson. George Bryson, ou B-R-Y-S-O, Bryson, né? George Bryson, George Bryson. Esse livro foi publicado pela editora Reflexão. Se você entrar na internet, colocar lá no Google, editora Reflexão, vai aparecer o site, você entra no site, procura na lupinha de pesquisa, coloca lá Os 5 Pontos do Calvinismo, é o único livro que tem na editora com esse nome. É um livro fino, pequeno, num linguajar simples, direto, popular, sem aqueles tecnicismos, sabe, da teologia, aquela besteirada toda que não ajuda ninguém, mas confunde do que realmente abençoa, e é por isso que os livros de George Bryson são muito bons, porque eles são diretos ao ponto, mas não se engane, não é porque ele fala de forma simples que os seus pensamentos sejam simplistas. Ele é um gênio, seus pensamentos são profundos, e eu tenho certeza que você vai compreender como deve a questão da tulipa do calvinismo. Quando nós vamos falar sobre o calvinismo e nós demonstramos que o verdadeiro calvinismo, ele realmente crê na dupla predestinação, ou seja, que Deus predestina seres humanos tanto para o céu quanto para o inferno, alguns calvinistas que se auto-intitulam de moderados se distanciam desse conceito achando que a dupla predestinação não é de verdade um pensamento calvinista. Claro que quem diz isso, eu não sei se fala por desonestidade ou por ignorância, porque o próprio Calvino cria na dupla predestinação. O Calvino colocou nas Institutas da Religião Calvinista, que é o livro que ele escreveu, falando exatamente isso. Claro que nem todo calvinista já leu as Institutas de João Calvino, mas para aqueles que tiverem um pouco de curiosidade e quiserem se aprofundar no assunto, eu vou deixar aqui algumas referências das Institutas para que você veja o que Calvino cria sobre a dupla predestinação. No volume 3, do capítulo 21, da seção 5, ele diz assim: chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem ele quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos os homens em igual condição, ao contrário,
pré-ordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Veja, Calvino diz, ele pré-ordenou uns para a vida eterna e pré-ordenou outros para a danação eterna. E ele diz mais, portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses destinos, Deus cria a pessoa para um destino previamente estabelecido. Ou seja, Deus decide criar alguém para jogá-la no inferno. É isso que Calvino está dizendo. Aí ele diz, portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Nas Institutas da Religião Calvinista, volume 3, capítulo 21, seção 5. Agora, eu acho que os calvinistas que tentam se distanciar desse pensamento, que eles chamam de hipercalvinismo, porque os calvinistas que se auto-intitulam moderados têm vergonha dessas ideias, têm vergonha desse pensamento. E para se distanciar dessa ideia que o calvinismo realmente tem, eles dizem, isso é o hipercalvinismo, isso não é o calvinismo real, não é o calvinismo moderado, isso é hipercalvinismo, não é o calvinismo raiz. Então a gente vai ter que se questionar se Calvino era ou não era calvinista. Porque é Calvino quem diz que crê na dupla predestinação, exatamente como Agostinho, que era o tutor intelectual dele, né? De quem ele pegou as ideias emprestadas, o próprio Agostinho também cria no que é chamado, na teologia, de dupla predestinação. Que Deus supostamente, e eu já quero dizer logo de cara para quem não está entendendo, esse pensamento não é bíblico, tá, gente? Não é uma ideia realmente baseada na palavra de Deus, é uma interpretação filosófica daqueles que seguem esse segmento chamado calvinismo, mas para aqueles que duvidam, porque de vez em quando surge algum calvinista, metido a inteligente, que tenta desdizer, dizendo que a dupla predestinação não é uma coisa realmente calvinista. Mas só para comprovar, eu mato a cobra e mostro a cobra, né? Eu não vou mostrar o pau, eu mostro a cobra. Então, está aí mais uma passagem. Institutas, volume 3, capítulo 21, seção 7. Ele diz mais, a Escritura mostra claramente que designou de uma vez para sempre em seu eterno e imutável desígnio a aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que Deus quer que se percam. Vocês estão aqui, gente? É loucura ou não é? Loucura. Outra passagem, volume 3, capítulo 22, seção 11. Os réprobos, para quem não lembra, réprobos é o nome técnico da casta do azar. É aqueles que, por uma razão misteriosa, pelo beneplácito da vontade de Deus, foram criados para serem lançados no inferno, para mostrar que Deus tem poder para fazer isso. Os réprobos são a casta dos azarados. É uma casta porque a pessoa não pode migrar desta condição para outra. Quem nasce réprobo, morre réprobo. E por que é réprobo? Porque Deus quis que fosse. Então ele diz, os réprobos são criados para este fim. Ou seja, para que através deles a glória de Deus resplandeça. Portanto, se não podemos assinalar outra razão porque Deus usa de misericórdia para com os seus, a não ser porque assim lhe apraz, tampouco disporemos de outra razão porque rejeita e exclui os demais, senão pelo uso deste mesmo beneplácito. Ou seja, porque isto lhe apraz. Ele se apraz de salvar quem ele quer, mas se apraz de criar quem ele quer para ser lançado no inferno. E aí, mais para frente, volume 3, capítulo 23, seção 3, ele diz, venham todos os filhos de Adão, contendam e alterquem com seu Criador, porque antes mesmo de serem gerados, foram predestinados à perpétua miséria. Antes de nascer, antes de ser criado, Deus destinou esses indivíduos à eterna miséria. E eu acredito que, por mais que vocês nunca tenham se interessado em ler as Institutas da religião calvinista, vocês devem perceber que algumas das falas deste homem, por mais que tenha sido traduzido num português muito arcaico e muito antigo, você observa que parece fazer uma referência a algumas passagens do capítulo 9 de Romanos, né? Aquele negócio de os gêmeos ainda não eram nascidos para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, já foi dito a ela, o mais novo será servo do mais velho, como está escrito, amei Jacó, porém... Aí o pessoal pensa, rapaz, eu acho que ele está falando de uma coisa que está na Bíblia em algum lugar. Porque o pessoal pensa que a interpretação calvinista sobre Romanos 9 realmente faz sentido. Porque quem lê Romanos 9 por Romanos 9, usando a linha de interpretação calvinista, se perde completamente. Mas daqui a pouco a gente vai chegar em Romanos 9. Eu só quero que você veja que realmente Calvino cria na dupla predestinação.
Ou seja, o calvinismo real, ortodoxo, raiz, não esse calvinismo Nutella aí do compatibilismo que estão tentando criar hoje em dia. Esse calvinismo aí é diferente do calvinismo original, que veio de Agostinho, que veio de Calvino. Porque esse calvinismo que crê na dupla predestinação tem mais consistência ideológica em seus próprios pensamentos. Porque se Deus ele escolhe alguém para salvar, automaticamente quem não foi escolhido para ser salvo, foi escolhido para ser destruído. Ainda que as pessoas tentem, por meio de filosofia, argumentar de uma forma que pareça que não é isso que acontece. Mas são apenas verborreias, são apenas falácias, coisas sem fundamento. Eles tentam desculpar Deus por ter escolhido uns e não ter escolhido outros. Quando, na verdade, até Calvino dizia, não, Deus não escolhe só alguém para salvar. Ele escolhe quem ele quer salvar, mas ele também escolhe quem ele quer jogar no inferno. Antes de nascer, como nós acabamos de ler aqui nas Institutas, antes de nascer, Deus cria pessoas para jogar no inferno. Essa pessoa nunca vai ser salva. Jamais. Ela pode ouvir a pregação do evangelho, ela pode vir para a igreja evangélica, ele pode estar dentro da igreja, ele pode até parecer um crente, mas se ele passar 10 anos dentro da igreja, se ela é uma pessoa que não foi escolhida para ser salva, pode ter certeza de uma coisa, o que tem nela é uma tal de uma graça evanescente. É uma fé ilusória, temporária, que Deus concede para enganar a pessoa, para ela pensar que foi eleita. Mas no final da vida ela vai para o canto para o qual ela foi destinada, que é o quinto dos infernos. É só isso. As pessoas não entendem, porque ninguém fala desse jeito. Ninguém fala de uma forma que o povo entenda. O pessoal fala aquelas besteiradas todas, né? Ninguém sabe nem o que o pessoal está falando. Às vezes parece que eles falam em código para o pessoal não se escandalizar. Porque eles só vão trazer as coisas mais profundas do calvinismo para aqueles que já são iniciados, que já estão ali há mais tempo, né? Aí eles podem receber as coisas mais profundas de Deus, de Satanás, da Bíblia, da predestinação. Mas está aqui, Calvino falando claramente porque era um homem corajoso, né? Ele não tinha medo de ser julgado pela sua loucura. Graças a Deus que ele foi sincero em falar as besteiras que ele pensava. Porque assim a gente pode esfregar na cara de qualquer um que disser que é mentira, que o calvinismo não é isso, que não existe a dupla predestinação. Então ele diz mais. Volume 3, capítulo 23, seção 4. Ele diz, sem dúvida, confesso que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão estão nesta miserável condição, em que ora se acham enredilhados. E isto é o que eu dizia inicialmente. Por fim, tem-se sempre de voltar ao mero arbítrio da vontade divina, cuja causa está escondida nele mesmo. Depois, volume 3, capítulo 23, seção 8, ele diz, pois não é provável que o homem tenha buscado sua perdição. Olha o que ele está dizendo, não é provável que o homem esteja nessa condição, porque ele mesmo se meteu em muitas astúcias, como diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Não é possível que seja isso. Não é provável que o homem tenha buscado sua própria perdição pela mera permissão de Deus e não por sua ordenação. O que é que ele está dizendo? O homem não está na condição que está, o homem não buscou a sua perdição porque Deus simplesmente permitiu. O homem está na condição que está, buscando a sua própria perdição, se autodestruindo porque Deus decretou, só porque Deus quis, porque Deus ordenou. Não por sua permissão, mas pela sua ordenação. Como se realmente Deus não haja estabelecido em qual condição quisesse estar a principal de suas criaturas. Em outras palavras, Deus é quem determina as minúcias da condição espiritual na qual se encontram os seres humanos. Ele é quem determina. Depois, no volume 3, capítulo 23, versículo 8, seção 8, ele diz, o primeiro homem, pois, caiu porque o Senhor assim julgara conveniente. Ou seja, por que Adão pecou? Porque Deus quis. Porque Deus quis. Como é que o homem cairia se não fosse por um decreto divino? Como é que o homem pecaria se não fosse pela vontade de Deus? Como é que o homem pode fazer alguma coisa fora daquilo que Deus quer? Esse é o argumento inteligente que o homem tem para falar. Aí ele diz, o primeiro homem, pois, caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque ele assim o julgou, nos é oculto. Entretanto, é certo que ele não o julgou de outro modo, senão porque via daí ser com razão iluminada a glória do seu nome. E o que foi que ele quis dizer, trocando em miúdo? Que o homem só pecou porque Deus quis, e Deus quis que ele pecasse porque o seu nome seria glorificado. Por quê? Não sei, mas só sei que foi assim. É isso que Calvino diz aqui. E, claro, eu fiz uma separação de apenas alguns trechos para comprovar o fato, né? Porque de vez em quando os calvinistas gostam de dizer, você está atacando uma coisa que não é o calvinismo, você está atacando o espantalho, isso não é o que Calvino cria.
E agora, o que é que tu vai fazer com as institutas do Calvino? O que é que tu vai fazer com as institutas do homem? Vai inventar outra desculpa? Sabe por que as pessoas continuam seguindo esse tipo de filosofia? Porque eles estão cegos, presos nesse engodo diabólico. E é por isso, obviamente, que quando chegam em Romanos capítulo 9, eles não conseguem enxergar o que está escrito aqui. Não tem como a pessoa enxergar, porque ela está doutrinada, viciada, condicionada. Não tem condição de você ler Romanos 9 com uma predisposição mental para interpretar da forma que o teu pregador predileto te convenceu que você tem que fazer. Quantos estão me ouvindo? Romanos 9 fala sobre predestinação para a salvação ou predestinação para a condenação? Nunca falou, em lugar nenhum diz isso. Não tem a metade de um versículo em Romanos 9 que toca nesse assunto. Não tem a metade de um versículo em Romanos 9 que fala sobre esse assunto. Mas por incrível que pareça, as pessoas pensam que quando ele fala sobre o nascimento de Isaac e de Ismael, de Jacó e de Esaú, o endurecimento do coração de Faraó, etc. e tal, a expressão vasos de ira, vasos, eles pensam que Deus, ou vamos dizer assim, Paulo estaria falando sobre isso. Mas um problema como esse se resolve de forma simples. Bastava que alguém dissesse para os nossos queridos amigos calvinistas que Romanos 9 vem depois de Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vem antes de Romanos 10, 11, 12. Faz parte de um contexto maior. Quem não observa o assunto sobre o qual Paulo vem tratando ao longo de Romanos, quem não entende que Paulo está desenvolvendo uma ideia de forma lógica, clara, quem não entende isso, vai se perder em Romanos 9, porque ele vai pensar Romanos 9, vai tirar do seu contexto e achar que Romanos 9 está dizendo o que Paulo, na verdade, não diz. Romanos 9 é a comprovação de que não existe a predestinação calvinista. Veja, eu disse predestinação calvinista. Eu não estou falando sobre a predestinação bíblica, da qual Paulo falava em Romanos capítulo 1, versículo 5, versículo 11, da qual ele mencionou em Romanos capítulo 8, versículo 29, ou da qual ele faz alusão de forma alegórica em Gálatas capítulo 4, quando fala sobre o tempo predeterminado pelo Pai. Não tem nada a ver com a predestinação paulina, com a predestinação bíblica. Não dá nem para a gente entrar nesse assunto, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? Mas eles acham que Romanos 9 estaria falando sobre predestinação divina para gente que vai ser salvo e para gente que não vai ser salvo. Quem Deus quis que fosse salvo, quem Deus quis que não fosse salvo. Mas só uma visão panorâmica de alguns versículos aqui em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, só assim, uma seleção específica de alguns versículos já mostra que esse pensamento é totalmente equivocado. A gente vai já fazer a nossa leitura versículo por versículo, se Deus quiser e eu conseguir também, tá? Mas veja que o assunto de Romanos 9 não é outro, senão a salvação de Deus a todos os homens, sem acepção de pessoas. E Romanos 9 é o cume dessa argumentação, de que não existe predestinação de classe A, B, de raça X ou Y para ser salvo. Claro que o argumento de Paulo aqui se resume aos povos judeus e gentios, mas é sobre isso que ele está argumentando. O livro inteiro de Paulo aos Romanos é sobre essa questão de Deus não fazer acepção de pessoas. Que Deus é o mesmo Deus do judeu e é o Deus do gentil. Ele é o Deus do circunciso e é o Deus do incircunciso. Que Deus ele salva um e Deus salva o outro. Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Que não tem ninguém mais especial do que ninguém. Não tem ninguém que está predestinado para ser salvo em relação ou em detrimento a outro grupo. É exatamente sobre isso que Paulo vem falando. Se nós fôssemos conferir alguns versículos de Romanos 9, nós perceberíamos claramente que Paulo vem tocando nesse assunto o tempo inteiro. O debate sobre judeus e gentios, desde o começo até o fim. Só para dar um exemplo, veja que em Romanos 1,16 ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil, do grego. Em Romanos 2,9 ele diz: vem tribulação, vem angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, mas também vem para o gentil. É o tempo inteiro ele fazendo isso. Claro que ele vai entrar em outros assuntos, em outros contextos, mas ele sempre vai estar fazendo referência ao judeu e ao gentio e a forma de Deus lidar com cada um desses grupos. Em Romanos 2,10 ele diz: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que praticar o bem, ao judeu primeiro e também ao gentio.
Em Romanos 2,17 ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, se te glorias em Deus. Aí ele vai falar depois sobre os gentios. Em Romanos 2, 28 e 29 ele diz: porque não é judeu verdadeiro aquele que o é apenas por fora, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí lá em Romanos 3, do 1 ao 3, ele vai perguntar: qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Aí ele diz: ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus, a vontade de Deus, a mensagem de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Esse é o argumento de Paulo o tempo inteiro. Quando chega lá no capítulo 9, por exemplo, ainda falando do mesmo assunto, para quem não percebeu que é uma constante, ele diz: eles, os judeus, são israelitas. Romanos 9, 4. São israelitas, pertence-lhes a glória, pertence-lhes a adoção, pertence-lhes as alianças, a lei de Moisés, o culto, as promessas. No versículo 6 ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus acha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. No capítulo 3, versículo 9, ele já dizia: que se conclui, temos nós, os judeus, nos quais Paulo se inclui, né? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gentios, estamos debaixo do pecado. Em Romanos 3, 29, ele diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em Romanos 10, 12, ele diz: pois não há distinção entre judeu e gentil, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Em Romanos 15, 27, ele diz: pareceu bem às igrejas gentias participar em ofertas para com os irmãos pobres lá da Judéia, porque afinal de contas lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É o tempo inteiro ele falando isso. Veja, Romanos 9, 27, ele diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 30 e 31, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Romanos 10, 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes, falando com os israelitas, com um povo, que são gentios, que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira, ó judeus. E ele continua mais, em Romanos 10, 21 ele diz: quanto a Israel, porém, ele diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo, os israelitas, os judeus? De modo nenhum. Eu também sou israelita, sou da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamim. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo judeu, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo... O tempo inteiro, gente, o tempo inteiro é a mesma coisa, judeus, gentios, judeus, gentios, judeus, gentios, o tempo inteiro. Quando chega em Romanos 9, ele não fugiu do assunto. Ele está falando que Deus ele tem um padrão, ele tem um critério, e é com base em seus próprios critérios que ele se relaciona com os homens. E Deus, que não faz acepção de pessoas, vai sim abençoar alguns judeus e outros não. Então Paulo vai, na verdade, desenvolver uma narrativa de como quem está sendo confrontado pelos judeus, porque é como se os judeus dissessem: Paulo, eu não aceito isso, nós somos parte do povo eleito, nós fazemos parte do povo que foi escolhido por Deus, nós somos filhos e descendentes de Abraão, somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu vem dizer agora que por causa desse Jesus, eu que sou judeu, posso perder a bênção, posso perder o meu lugar, posso perder a minha posição? Então Paulo ele vai rebater estas possíveis perguntas que surjam na cabeça dos judeus, porque ele quer mostrar que Deus não faz acepção, e que Deus, com o seu critério,
com base na sua própria maneira de ver as coisas, ele vai sim rejeitar alguns judeus carnais que insistem em querer estabelecer a sua própria justiça e não se submetem à justiça que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Vocês estão me ouvindo? Como é que a gente sabe que Romanos 9 fala sobre isso? Porque logo nos primeiros versículos Paulo vai deixar bem claro, para a gente não perder o fio da meada à medida que a gente for lendo Romanos 9. Veja o que ele diz no versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Por quê, Paulo? Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Que irmãos são esses de que ele está falando aqui? Os irmãos em Cristo? Hein, gente? Que irmãos são esses aqui? Os judeus. Irmãos segundo a carne. Ele não está falando dos irmãos em Cristo. Ele está falando que tem dor no coração, tristeza, e tem esse desejo até mesmo de ser maldito por eles, se isso pudesse trazer a bênção para os judeus. Ele está dizendo, eu tenho essa dor e essa tristeza pelos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Veja que ele não está falando de irmandade espiritual, mas de irmandade carnal. Está falando do povo da sua terra, seus conterrâneos, seus compatriotas, seus patrícios. Ele está falando, meus irmãos judeus, tenho dor no coração, tristeza no coração. Eu sofro pelos meus irmãos judeus. Então, preste atenção. Já no começo do capítulo 9, ele está deixando claro sobre o que ele quer falar. Sobre a dor no seu coração de que alguns judeus perderam a bênção por pura birra, carnalidade, dureza de coração. Mas ele vai também deixar claro que o próprio Deus puniu os judeus com esta cegueira espiritual pela obstinação dos judeus. E ele vai exemplificar isso em alguns nomes que ele vai citar ao longo do capítulo 9. Mas eu quero que você entenda qual é o contexto. Veja qual é a situação. Paulo está triste. Paulo está sofrendo. Ele intercede pelos judeus. Ele chora pelos judeus. É esse o tema do capítulo 9. Então ele continua. Quem são estes de quem Paulo diz que sente tristeza? Quem são estes por quem Paulo sofre? Ele diz, são os israelitas. Olha aí o versículo 2. Quem são? Os israelitas. Por que essa tristeza? Afinal de contas, legalmente, é deles o conceito bíblico da adoção. É deles a glória prometida por Deus aos homens. É deles que vêm as alianças sobre as quais estudamos na Bíblia. É deles que surgiu a lei de Moisés. É deles o culto, as promessas, os patriarcas, até o Cristo descende dos israelitas. É paradoxal, porque até Jesus disse em João capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Um dos versículos que eu li aqui em Romanos 15, versículo 27, Paulo disse que os gentios que são crentes em Cristo são participantes dos valores espirituais dos judeus, ou seja, o próprio povo que deveria espalhar essa palavra pelo mundo, que deveria anunciar a salvação de Deus por toda a terra, é o povo que matou Jesus, matou os profetas, perseguiu os apóstolos e impedia Paulo e os seus companheiros de ministério de pregar o evangelho para os gentios. Paulo deixa isso muito bem escrito, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Ele diz, os judeus, por causa disso, não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, mas a ira de Deus caiu sobre eles de forma definitiva, mostrando que Deus os puniu com cegueira, com endurecimento, endureceu o coração dos judeus, não de forma gratuita, mas porque eles mereceram, porque Deus, como vingador que é, não pune sem motivo, como está escrito lá em Romanos capítulo 13, se eu não me engano é o versículo 4, quando ele está falando sobre autoridades. E ele diz que os magistrados são, na verdade, ministros de Deus. No versículo 4 ele diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que a autoridade traz uma pistola, uma espada, um fuzil. Naquela época era uma espada, hoje em dia é um fuzil, é uma pistola. Ele diz, não é sem motivo que a autoridade traz uma arma para punir os malfeitores. Por que isso? Porque é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Mas não é sem motivo. O problema é que a filosofia determinista e fatalista, tanto o hinduísmo, o raul-seixismo, como o calvinismo, dizem que Deus faz simplesmente porque pode. Ele mata quando quer porque pode, ele pune a quem ele quer porque deseja. Não há necessariamente um motivo pelo qual Deus faça isso com alguém.
É como se Deus fizesse porque quer fazer. Como se a pessoa fosse má porque primeiro Deus quis que ela fosse má, para que Deus possa puni-la porque ela é má. Mas veja que é injustiça. Porque a pessoa vai ser punida porque é má, mas é má porque Deus quis que fosse? Não faz sentido. É um Deus maquiavélico, é um Deus que não é bíblico. Não é esse o Deus que Jesus Cristo veio demonstrar ao mundo. Amém, irmãos? Então lembre, Deus pune, pune. Deus mata, mata. Deus se ira, sim. Deus lança no inferno, lança. Mas não é sem motivo. O Deus vingador pune, mas não é sem motivo. Assim como os ministros de Deus, as autoridades, os policiais, os magistrados, trazem uma pistola não sem motivo, mas para punir quem pratica o mal, porque são representantes de Deus. Ora, se eles representam a Deus dessa forma, é porque o próprio Deus que é representado nessas ações também não faria diferente. Ele não pune sem motivo. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Então ele diz aqui, na introdução até o versículo 5, dizendo que este sobre quem ele vai começar a falar, motivo da sua tristeza, motivo da dor do seu coração, são os israelitas, são os judeus, e dá para entender por quê, meu Deus do céu. Porque é paradoxal, o povo de Deus está contra Deus. O povo de Deus rejeita a Deus. O povo de Deus não se submete à justiça que Deus quer estabelecer por meio de Jesus Cristo. Em si mesmados, por acreditarem que são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, né? A síndrome do pedigree sagrado, se achando melhor do que todo mundo, o creme de la creme, né? Uma casta especial, predestinados para a glória, jamais poderiam ser comparados com pecadores. Então Paulo vai mostrar que isso não existe. Não tem esse negócio de só porque você nasceu judeu ou numa casta especial, você está predestinado para ser salvo. Romanos 9 é o contraditório do calvinismo. Só que, claro, eles não viram isso. Mas é exatamente o contrário do que Paulo vai querer mostrar aqui. Tanto é que se você, por enquanto, desprezar o miolo de Romanos 9, que a gente vai ler daqui a pouco, mas se você fizer um pulo para o final do capítulo 9, quando Paulo vai retomar a ideia que ele deixou aqui no início do capítulo 9, veja o que ele diz, versículo 1 do capítulo 10, que poderíamos chamar também de versículo 34 do capítulo 9, porque a inserção de capítulos e versículos é uma coisa relativamente recente. Isso aconteceu no ano de 1300 e de 1500, 1200 os capítulos, 1500 os versículos, né? Foram os anos em que os capítulos e os versículos foram inseridos em nossas Bíblias. Então veja o que diz o versículo 1 do capítulo 10, que poderia ser o versículo 34 do capítulo 9. Diz assim, irmãos, ele fala um monte de coisa, aí ele retoma o fôlego e volta ao que ele acabou de dizer na introdução do versículo 1 ao versículo 5 que a gente leu. Ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração, lembra que ele falou que tinha uma dor no coração, que ele estava triste, que ele sofria, queria até ser maldito em favor. Aí ele diz, irmãos, vou abrir o coração aqui de novo, deixa eu retomar o assunto. A boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles, deles quem? Deles quem? Dos judeus, dos israelitas, do povo de Israel, que é sobre quem ele vai falar do versículo 6 até o final do capítulo 9. Né? É bom que a gente saiba disso, porque parece que tem gente que não consegue enxergar. Aí ele diz, a favor destes, de quem ele vem falando ao longo do capítulo 9 todo, a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Opa, peraí. Se ele, no capítulo 9, vai falar que só vai ser salvo quem Deus quer, se ele no capítulo 9 vai falar que Deus escolhe pessoas para serem salvas e determina quem não vai ser salvo, se Romanos 9 é uma espécie de confirmação da ideia louca de Agostinho e de Calvino, de que Deus é quem determina quem é salvo e quem não é, como é que Paulo é esquizofrênico a ponto de dizer isso em Romanos 9 e depois no capítulo 10 dizer, mas eu oro para que eles sejam salvos? Hein, gente? Vocês podem dizer amém de vez em quando? Como é que Paulo é doido de provar no capítulo 9, com os versículos que os calvinistas usam, como é que Paulo é doido de provar que só é salvo quem Deus quer, que não tem como uma pessoa ser salva sem ser pela determinação soberana, aspas, de Deus, porque essa soberania que os calvinistas creem é uma caricatura, não uma soberania bíblica, mas é uma caricatura, representa muito mais um rei totalitário, um déspota, um ditador, do que um verdadeiro ser soberano, porque a soberania não significa manipular, controlar, determinar de forma arbitrária, totalitária, não tem nada a ver com isso. Mas como é que Paulo poderia comprovar no capítulo 9 a suposta predeterminação para a salvação ou para a danação eterna? E depois no versículo 1 se dirige fala sobre os que ele falou no capítulo 9, dizendo, a minha oração a respeito destes de quem eu tratei no capítulo 9 é para que eles sejam salvos. Não faz sentido.
Não faz sentido ele dizer que está orando para o povo ser salvo, se ele acabou de falar do povo que não tem como ser salvo, porque só vai ser salvo quem Deus quer. Quantos estão entendendo o raciocínio? Não faria sentido. Tanto é que quando você continua a leitura, veja que ele diz, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles, estes de quem ele falou no capítulo 9, tá? Não pense que Paulo é louco e fugiu do assunto. Ele está falando tudo aqui em contexto. Porque eles têm zelo por Deus, os judeus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, por meio da prática da lei, tentando observar os 613 mandamentos de Moisés, e essa palhaçada toda que a gente já conhece muito bem, ele diz, tentando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, por orgulho, pedantismo, coração duro, a pessoa perdeu a bênção. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei, a lei de Moisés, que os judeus pensavam que por meio dela poderiam ser salvos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de qualquer um que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé, por ela viverá, mas a justiça decorrente da fé diz, aí ele vai explicar um pouco mais, quando chega lá no capítulo 11, ainda falando do mesmo assunto, ele não fugiu, ele vai falar assim, deixa eu ver exatamente quais são os versículos que eu quero ler com vocês, de Romanos 11. Aqui no versículo, desde o 1 ele vem falando sobre isso, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De maneira nenhuma. Mas quando chega mais lá na frente, no versículo 13, ele diz assim, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver... Veja o que ele diz, eu faço isso para ver se de algum modo eu posso incitar aos ciúmes os do meu povo e assim salvar alguns. Ou seja, os judeus de quem ele trata no capítulo 9, que tinham perdido a bênção pela sua obstinação, pela sua falta de sujeição à justiça que vem de Deus, por quererem insistir em tentar estabelecer a sua própria justiça, ele diz, eu tento salvá-los de todas as formas, de todos os modos, inclusive tentando provocá-los aos ciúmes, para ver se eu consigo salvar alguns. E ele fala um pouco mais no versículo 21, ele diz no versículo 20, ele diz, bem, os judeus, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, que é gentil, mediante a tua fé, estás firme. Agora, não te ensoberbeças por causa disso, mas tenha temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são judeus, também não te poupará. Versículo 22. Agora, considere a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, falando dos judeus, severidade, mas para contigo, que é gentil, crente, a bondade de Deus, se e somente se, como diz na matemática, se nela permaneceres. Doutra sorte, se você não perseverar na bondade de Deus pela tua vida, tu também serás cortado. Mas tem outro detalhe, diz o versículo 23. Eles também, os judeus que foram cortados, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para colocar eles de volta de novo. Não tem como uma pessoa que tem um pingo de juízo, que entende que Romanos 9 está entre os capítulos de Romanos 9, ou seja, Romanos 9 vem depois do capítulo 5, 6, 7, 8, mas também está antes de 10, 11 e assim por diante. Uma pessoa que entende isso não tem como interpretar Romanos 9 dessa forma louca. Não tem como. Por quê? Porque por mais que ele não entenda as colocações que Paulo faz aqui, ele percebe que ele vai se sentir impedido pelo desenvolvimento lógico que ele apresenta nos versículos seguintes. Ele não poderia estar falando sobre pessoas que não têm como se salvar, porque ele diz que até os judeus, de quem ele comentou no capítulo 9, se arrependerem, Deus os coloca de volta. Ele não podia estar falando sobre isso. Quantos estão entendendo? Até porque, tem um detalhe, os personagens citados, no caso aqui, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, nenhum deles foi rejeitado por Deus no sentido de não ter sido salvo. Ismael, o preterido, ele não foi lançado no inferno. Ele não deixou de servir a Deus. Ele não foi escolhido como parte do plano de Deus para a redenção da humanidade.
Ele não foi aquele que recebeu o direito de primogenitura por meio de quem a linhagem de Jesus Cristo seria formada, mas não quer dizer que Deus rejeitou completamente Ismael, muito pelo contrário. Há inúmeros textos que mostram Deus cuidando de Ismael, abençoando Ismael. Ele foi pai de 12 príncipes, Deus disse que o faria próspero e pai de uma numerosa multidão. O nome de Ismael foi dado pessoalmente por Deus. Ismael teve os seus erros? Claro que teve, como muitos homens santos e justos também tiveram. Ismael não foi escolhido para uma determinada função, mas não quer dizer por isso que ele não foi escolhido para ser salvo. Então, usar essa passagem nas pessoas de Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, para dizer que isso ensina sobre predestinação é ridículo, porque nem os personagens mencionados por Paulo foram jogados no inferno. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Nem Ismael, nem Esaú foram jogados no inferno, escolhidos para a danação eterna, porque eram vasos de ira, predestinados para o abismo. Não, nem Ismael, nem Esaú. Embora não tenham sido escolhidos dentro de um plano específico para desempenhar determinada função. Além disso, se você quer saber, essa linhagem que há de ser escolhida, pela qual o Redentor da humanidade vai nascer, faz parte de um plano maior. Quando você pensa em eleição, eu acho que o ícone do conceito da eleição poderia ser muito bem Abraão. Abraão é uma espécie de ícone do conceito da eleição. Agora, para pensar por que Deus elegeu Abraão, porque Deus escolheu Abraão. Ele disse, Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Ele não escolheu Abraão simplesmente para abençoá-lo, mas para que ele fosse uma bênção para todas as nações. Se nós quiséssemos falar nessa verborreia teológica, que o pessoal gosta muito, estaríamos dizendo, com o exemplo de Abraão, que Deus pega os eleitos para abençoar os réprobos. Ninguém entendeu, né? O que isso significa? Que aqueles que teriam sido escolhidos para serem lançados no inferno, na verdade, são aqueles a quem Deus quer alcançar através dos que foram eleitos. Essa é a grande verdade da eleição bíblica. Deus elegeu Abraão para abençoar quem não foi eleito. Vocês podem dizer amém, gente? Amém. É a mais pura verdade. É o relato fidedigno da história da escolha de Abraão. Abraão foi escolhido para abençoar os que não foram escolhidos. Da mesma forma é o evangelho do Senhor Jesus. A escolha de Deus, a eleição de Deus, os crentes que são chamados pela Bíblia de eleitos, não são chamados de eleitos porque Deus os escolheu para serem salvos, mas porque em Cristo nós somos salvos para salvar as outras pessoas, para que todos se tornem eleitos também, porque a eleição é em Cristo Jesus. Não há passagens que falem sobre eleição para ser salvo. Não há passagens que ensinem uma eleição individual para a salvação. Tem interpretações. Passagens que falem isso não tem. Deus escolhe pessoas, Deus escolhe grupo de pessoas, mas para desempenhar uma atividade, uma função, com um objetivo. E é uma pena que as pessoas não consigam enxergar isso. Então Paulo faz a introdução até o versículo 5, do versículo 1 ao 5, no capítulo 9, mostrando que ele está, na verdade, triste, que o assunto sobre o qual ele quer falar dói no coração dele. Ele já disse lá no versículo 1 do capítulo 10 que ele ora por estes, por quem ele sente tristeza, e que a oração dele é para que eles sejam salvos, porque lá no capítulo 11 ele diz, eu faço tudo para tentar provocar os ciúmes dos judeus, para ver se eles são salvos, porque Deus pode, se eles não permanecerem nessa obstinação, Deus pode trazer eles de volta para a bênção. Então Paulo vai falar sobre isso, é um desabafo forte, mal compreendido por muitos, mas vamos tentar explicar um pouquinho do que é que Paulo está dizendo aqui. No versículo 6 ele diz, ora, e não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado só porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. O que ele quer dizer com isso? É aquilo que ele fala lá em Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu aquele que o é apenas exteriormente, nem circuncisão aquela que é somente na carne. Mas judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão aquela que é do coração, no espírito, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, quem é o verdadeiro Israel de Deus? Outra expressão de Paulo quando ele falava sobre esse mesmo assunto. Não é aquele que simplesmente é descendente carnal de Abraão, Isaac e Jacó. Não é simplesmente aquele que é descendente carnal dos patriarcas, mas é aquele que nasce de novo,
que passa pelo transplante espiritual do coração, onde Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, a circuncisão do coração é aquele que é judeu por dentro e não por fora. Este é o Israel de Deus. Por isso ele diz, nem todos de Israel são de fato israelitas. Sim, eu sei que, tecnicamente falando, naturalmente falando, carnalmente falando, são considerados israelitas, mas não aos olhos de Deus. É esse o ponto que Paulo está mostrando aqui. E é essa a razão da indignação de alguns dos seus compatriotas, porque sendo judeus não aceitavam a ministração de Paulo, que porventura um judeu não estivesse predestinado para ser salvo, pelo simples fato de ser judeu. E Paulo vai dizer, sinto muito, mas a coisa não é bem assim. Porque Deus trata com cada um individualmente, porque Deus conhece os corações. E não vai depender de quem quer ou de quem corre, mas depende sim de Deus graciosamente usar a sua misericórdia. Então as pessoas tinham que se submeter à justiça implantada por Deus e não tentar estabelecer a sua própria. Então no versículo 6 ele diz, não vamos pensar que a palavra de Deus falhou porque nem todos de Israel são como deveriam ser. Nem todos são. Não vamos pensar que a palavra de Deus não surtiu efeito, não tem poder, não conseguiu transformar essa gente toda, não abençoou a nação de Israel. Não vamos pensar isso não. Não vamos pensar que a palavra de Deus não funciona só porque nem todo israelita é puro, nem todo israelita anda no padrão divino, nem todo israelita é um exemplo do que Deus quer, nem todo israelita é uma luz para o mundo, nem todo israelita crê em Cristo. Porque, graças a Deus, os judeus escreveram o Novo Testamento, com uma pequena polêmica aí talvez em Lucas, porque ninguém sabe se ele era realmente gentil ou se ele era convertido ao judaísmo. Há um debate entre os teólogos, mas não vem ao caso, tirando ele, todos os outros que escreveram o Novo Testamento eram judeus, os apóstolos de Cristo eram judeus, Jesus é judeu, porque ele está vivo, assentado à direita do Pai, mas quando ele voltar para a terra, ele não vai para Brasília nem para Nova York, ele vai voltar para a terra dele, ele vai para Israel, porque ele é judeu. Então quer dizer, não, nem todos de Israel são de fato israelitas, mas não quer dizer que Deus rejeitou o seu povo. O próprio Paulo diz, epa, pera lá, eu sou judeu, sou da tribo de Benjamim, sou filho de hebreus. Então, a obra ainda está sendo feita, embora a nação como um todo e a liderança de Israel, os que estavam assentados na cadeira de Moisés, tenham rejeitado a Cristo, não quer dizer que a sua palavra tenha falhado, a palavra de Deus não quer dizer que a palavra tenha falhado, só porque nem todos se submeteram, só porque nem todos se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É isso o argumento. Aí ele fala, nem por serem descendentes de Abraão, na verdade, nem por isso são todos seus filhos. Não pensemos que só porque descenderam de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ele diz, não, pelo contrário. É como está escrito, em Isaque será chamada a tua descendência. O que significa isso? Ele explica no versículo 8, isto é, os que são considerados como verdadeiros filhos de Abraão, e por consequência também considerados como filhos de Deus, não são propriamente os da carne, os que descenderam fisicamente de Abraão, Isaque e Jacó, mas devem ser considerados como filhos de Abraão, filhos de Deus, aqueles que nascem da palavra da promessa de Deus. Ou seja, os que são como descendência os filhos da promessa. É claro que ele está usando como exemplo Isaque, que nasceu por uma palavra que Deus deu, em contraste com o nascimento de Ismael, que nasceu de forma natural, não de uma forma sobrenatural. Então ele usa isso como exemplo para mostrar que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nascem pela palavra de Deus. É por isso que ele diz, devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Aí depois ele vai entrar no outro exemplo, mas antes da gente passar para o próximo exemplo, nós temos que entender o que ele quer dizer aqui. Por que ele usa Ismael e Isaque como exemplo dos israelitas carnais, que rejeitaram a Cristo, embora fossem descendentes carnais de Abraão, e dos israelitas espirituais que creram em Cristo e que eram o verdadeiro Israel de Deus? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é só porque são descendentes de Abraão que vão ser considerados seus filhos. Por que ele usa esse exemplo? Porque Ismael era o primogênito. Era o mais velho, ele teria o direito de primogenitura. Mas o que é que Deus faz? Ele diz, não, eu não vou escolher ele não, eu quero que seja Isaque, que era o mais novo. Na cabeça dos israelitas, isso poderia não fazer sentido, porque eles poderiam contra-argumentar com Paulo, dizendo assim, não Paulo, mas que coisa sem sentido que você está dizendo, como é que Deus escolheria Ismael se Ismael era filho de uma escrava?
Ismael era filha de Agar, não tem nada a ver você querer usar esse exemplo para comparar com a nossa realidade de hoje, para dizer que nós não somos descendentes de Abraão, porque não cremos em Cristo, que seria o descendente de Abraão, a quem Deus teria prometido, a palavra da promessa estava associada a Cristo. Isso não tem sentido, porque Ismael é descendente e é filho de uma escrava. Então é por isso que ele vai dar um segundo exemplo. Ele diz, não é só ela não é só Sara, que foi a mãe de Isaac, mas tem a questão também dos gêmeos, Jacó e Esaú, que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Não tem escrava no meio, não tem nenhuma obra que vocês poderiam usar como justificativa para dizer que Deus só poderia ter escolhido Isaac. Não, os dois nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Mas o primogênito também não perdeu a bênção e Deus não escolheu o outro? Não tinha um que era o mais velho, que deveria ter a primogenitura, e não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Ismael, embora ele fosse filho de Agar? Ou seja, Paulo está mantendo o padrão da lógica que ele quer apresentar aos irmãos. Agora, para você entender como Paulo usa Ismael e Isaac, Esaú e Jacó como alegorias destas verdades espirituais, basta que nós compreendamos a abordagem de Paulo sobre esse assunto em outros lugares. Porque Paulo falou sobre isso aqui, mas Paulo também falava sobre esse assunto, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. Abre comigo lá, por favor, e vamos conferir. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Olha aí, gente, é a mesma historinha que ele falou lá em Romanos 9. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Não são os mesmos filhos, não é a mesma história que ele menciona lá em Romanos 9? Presta atenção, vai ficar mais claro. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa, que ele menciona lá, o filho da promessa, a palavra da promessa. Em outras palavras, um nasceu pela palavra e o outro nasceu de forma natural. Então, o judeu que nascia de forma natural, segundo Paulo, como ele argumentou nos textos que nós lemos lá em Romanos 9, não deveriam ser necessariamente considerados como filhos de Abraão ou filhos de Deus, só porque eram descendentes carnais. Porque os que vão ser considerados não são os que são necessariamente filhos da carne, mas devem ser considerados aqueles que nascem pela palavra de Deus. Aí ele fala, o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre nasceu pela palavra da promessa. Estas coisas, irmãos, Paulo diz, são alegóricas, representativas, elas simbolizam uma verdade maior. Aí ele diz, porque estas mulheres, falando de Agar e falando de Sara, são 2 alianças. A aliança de Moisés e a aliança de Jesus. A antiga aliança e a nova aliança. Uma é carnal e outra espiritual. Uma leva à morte e a outra concede a vida. É isso que ele tem em mente. Ele diz, são alegorias. Representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Uau! Paulo está comparando os judeus, seus contemporâneos, da sua época, que rejeitaram a Cristo, com os descendentes de Agar. Paulo está dizendo, a situação espiritual dos judeus hoje é que para eles há os ismaelitas. É duro isso aqui, gente. É forte isso aqui. E isso aqui indignava, e até hoje, deixa qualquer bom judeu irritado. Porque Paulo está passando na cara do judeu, que por mais que ele seja judeu, ele não está garantido, predestinado para ser salvo, abençoado, só por causa disso. Deus tem um padrão. E os homens, mesmo que sejam judeus, têm que descer do pedestal, sair do saltinho e se submeter à justiça que Deus estabelece. É forte, mas é isso que Paulo está dizendo. Os judeus de hoje, claro, Paulo falava dos judeus daquela época, da Jerusalém atual, nos seus termos, dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos, mas a gente sabe que a situação não mudou muito de lá para cá. E a mesma realidade espiritual se encontra, infelizmente, no meio do povo judeu. Então ele diz, a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, corresponde, essa Agar, que é o monte da Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ou seja, Agar é a mãe, que é a antiga aliança, que gera filhos. E os filhos são os judeus que não receberam Jesus, porque estão em escravidão. Agar está em escravidão com seus filhos. Jerusalém em escravidão
com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e é essa que é a nossa mãe. Aí ele fala, alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. E é interessante que Sara tenha sido considerada como estéril, porque ele faz aqui um trocadilho falando de Agar e de Sara. Aí ele diz que Sara gerava para a escravidão e corresponde aos judeus que não receberam a Cristo, porque estão presos, escravos, ainda que sejam nascidos de Abraão. Ele diz que os judeus que não confessam Jesus não estão deixando a palavra de Deus funcionar em seu coração. Não podemos pensar que a palavra de Deus tenha falhado, só porque nem todos de Israel são de fato israelitas, mas infelizmente estes judeus estão muito mais parecidos com Ismael do que com Isaac. É por isso que ele cita Isaac, por isso que ele fala de Isaac ser considerado o pai daqueles que creem na palavra de Deus. Os verdadeiros descendentes de Abraão, os verdadeiros filhos de Deus, são aqueles que nascem da palavra. Paulo está, de forma dura e forte, mostrando para os judeus que eles nem se iludam, porque por mais que eles sejam judeus, eles não estão numa casta privilegiada e predestinados para a salvação. Não importa a atitude que mantenham contra o padrão que Deus estabelece para o homem ser salvo. Amém, gente? Aí no versículo 28 ele diz, vós, porém, irmãos, e aqui ele fala com os irmãos em Cristo. Não está falando com os irmãos segundo a carne, mas os irmãos no sentido espiritual. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa. Ou seja, filhos da promessa é a mesma coisa que ser filho de Sara, filho da palavra, filho de Abraão. Está no pacote dos eleitos. Está no pacote dos que são abençoados. Ele diz, vocês, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, filhos da palavra. Vocês são descendentes de Abraão, porque nasceram pelo poder que a palavra de Deus tem. Deus prometeu e aconteceu. Deus falou e nós fomos regenerados. Como porém, versículo 29, como porém outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, Isaac, tem aí isso em mente que é sobre isso que ele está falando? Aí ele fala, assim também agora. Ele está falando que aqueles que creem em Jesus são perseguidos pelos judeus que não creem em Jesus. Porque Paulo está escrevendo a região da Galácia, porque judaizantes estavam querendo convencer os gentios a praticarem a religião judaica para que pudessem ter comunhão com Deus, mesmo que já tivessem crido em Cristo, mesmo que já tivessem nascido de novo, mesmo que já tivessem recebido o Espírito Santo pela fé. Aí Paulo está dizendo, é sempre assim, os carnais, os que pensam que têm que guardar a lei de Moisés para agradar a Deus, vão perseguir os que são espirituais. Do mesmo jeito que aconteceu naquela época de Ismael e de Isaac. Assim como o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu do Espírito, hoje em dia está se repetindo a história. É isso que Paulo está falando. Ele está fazendo uma alegoria, mostrando que judaizantes perseguem os judeus que creem em Jesus ou os gentios que creem em Jesus. Aí ele fala, versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ou seja, não dá para tentar levar uma vida cristã mantendo os padrões do judaísmo. Com a perspectiva judaica, querendo viver como judeu, observando a lei de Moisés. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você se justifica pela fé em Cristo, ou então você vai decair da graça, você que tenta e se esforça se justificar pela lei. Ele diz, não dá para fazer as duas coisas juntas. Lança fora o filho da escrava, porque ele não vai herdar juntamente com o filho da livre. E versículo 31 ele conclui dizendo, e assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, nós somos filhos da livre. É por isso que lá em Romanos 9 ele disse, em Isaque será considerada a tua descendência. Em Isaac será chamada a tua descendência. Mas não necessariamente porque era gerado de Isaac no sentido carnal e físico, mas por causa da alegoria espiritual, por causa do significado daquele grande evento, daquele grande feito. Havia um propósito divino. É disso que Paulo está tratando aqui. Vocês estão me acompanhando? Aí ele fala de Isaac, de Ismael, mas porque algum judeu poderia dizer, mas isso aí, Paulo, nem convém, porque afinal de contas, se você parar para pensar, Ismael era filho de um escravo. Como é que você vem dizer para a gente que nós fomos rejeitados como Ismael só porque não cremos em Jesus? Aí ele diz, não, tudo bem, o exemplo não para aqui. A lição que eu tenho para dar para vocês, que Deus deixou registrado na história do próprio povo hebreu, não para aqui. Ele diz, e não somente ela, versículo 10, não somente Sara, não apenas
Isaque e Ismael. Não somente a geração de Sara, mas também Rebeca, não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, em primeiro lugar, as pessoas que leem isso de forma superficial e não fazem o dever de casa direito, pensam que Paulo está dizendo que antes de Jacó e de Esaú nascer, Deus já disse que ele tinha amado Jacó e aborrecido Esaú. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Para falar a verdade, Paulo está fazendo citações de textos do Antigo Testamento. Um se encontra no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 25, e a outra citação se encontra no último livro do nosso Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Paulo não está falando de um acontecimento específico que está registrado em um lugar da Bíblia. Ele está pegando duas frases de dois lugares totalmente diferentes para passar uma ideia. Só que, se as pessoas não sabem disso, pensam que Paulo está dizendo: antes dos gêmeos nascerem, já fora dito para a mãe deles: eu amei Jacó antes desse menino nascer, eu já tive foi ódio de Esaú antes mesmo dele vir ao mundo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Lá em Gênesis 25, que retrata o contexto da história do nascimento dos gêmeos, você vai ver que, na verdade, Rebeca estava angustiada porque havia uma coisa dentro dela que ela não sabia o que era. Era um incômodo, uma sensação estranha. E ela, intrigada, foi consultar o profeta para ter uma luz do que se tratava. Quando o profeta vem até ela e relata o acontecimento, ou revela para ela o que está acontecendo no ventre dela, o profeta não está decretando o que vai acontecer com a vida dos indivíduos, ele está revelando o que vai acontecer com as descendências dos indivíduos. Até porque, se você for observar o contexto, em Gênesis capítulo 25, deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui, não vai dar para a gente ler tudo, é claro, mas Gênesis 25, do versículo 19 até o versículo 26, depois vocês podem ler em casa, tá? Mas você vai ver que quando chega no versículo 21, diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, presta atenção, tá? Porque o pregador sou eu aqui. Não fica conversando não, porque vocês atrapalham as pessoas que estão perto de vocês e me atrapalham também. Se vocês não puderem ficar quietos por causa da unção, fica só pela educação mesmo, tá? Porque vai ajudar e depois que terminar vocês podem falar aquilo que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado. Então veja, ele diz no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos. Ele está falando sobre as consequências finais, sobre os descendentes que viriam de Jacó e de Esaú. O texto não está falando necessariamente sobre Jacó ou sobre Esaú, mas está falando sobre os edomitas, que são descendentes de Esaú, e sobre os israelitas, que são descendentes de Jacó. Por isso ele diz, são 2 nações, 2 povos nascidos de ti, que se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Não é um decreto, é uma revelação. Nem toda profecia é decreto divino para que no futuro aquilo aconteça. Às vezes é um furo de reportagem profético. É Deus revelando o que Deus viu pela sua presciência, o que aconteceu. É como Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando João, ele vê o que vai acontecer há muito tempo lá na frente, na época do milênio, e ele diz, eu vi aqueles que foram ressuscitados, e a eles foi dado a autoridade para julgar as nações, vi que se sentaram no trono, não adoraram a besta, não receberam a sua marca, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Espera aí, é viveram ou viverão? Reinaram ou reinarão? Ele conjuga o verbo no passado. Por quê? Porque João recebeu a perspectiva divina da coisa. Deus revelou para ele o que Deus, do seu ponto de vista, viu acontecendo, que ainda é futuro para a gente. Era futuro para João, mas para Deus já tinha acontecido.
Então, nem toda profecia é decreto divino para que a coisa seja assim no futuro. Em algumas ocasiões, como nessa, é uma revelação do que Deus viu no futuro. É apenas uma informação prévia do que Deus sabe. Porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive daquilo que para a gente seria futuro. Porque para Deus já passou. É por isso que a Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o começo. Amém, gente? Então veja que a passagem de Gênesis 25 fala apenas da revelação que Deus trouxe àquela mãe, que estava inquieta por querer entender o porquê dessa briga, e o profeta, ou sabe-se lá como, revela para ela que na verdade eram duas nações, dois povos, havia uma divisão, eram os edomitas e os israelitas, e haveria uma inimizade perpétua entre estes dois. E ali Deus revela a ela o que se trata. Mas veja que em nenhum lugar aqui de Gênesis 25 tem aquela frase: mas antes que eles nasçam, quero deixar bem claro, eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. Não tem isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Não tem isso. E onde é que está essa frase que Paulo vai citar lá em Romanos capítulo 9? Em Malaquias capítulo 1. Abre lá comigo, por gentileza. É o último livro do nosso Antigo Testamento. E aqui você vai ver que é em outro contexto. Jacó e Esaú já tinham nascido, já tinham vivido, já tinham morrido. Os descendentes de Jacó e Esaú já tinham se formado em povos, em nações, já eram inimigos, cada um já tinha feito aquilo que era certo ou feito aquilo que era errado. Depois de muito tempo na história, já tudo teria acontecido. Aí vem em Malaquias capítulo 1 e Deus faz uma abordagem falando sobre esse assunto e diz assim, no versículo 1: sentença pronunciada pelo Senhor contra o povo de Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Aí ele fala, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei Jacó. Veja que quando ele diz aqui por intermédio do profeta Malaquias, eu amei Jacó, Jacó já nasceu, já viveu e já morreu. A conjugação aqui no passado, eu amei Jacó, é porque de fato era uma coisa pretérita. Ele não está falando eu amei Jacó antes de Jacó nascer, como nós temos a falsa impressão quando lemos Romanos 9. Porque Paulo pega um texto de Gênesis 25, junta com um texto de Malaquias 1, aí na interpretação calvinista louca que parece querer induzir a gente a pensar assim, a gente lê e acha que Paulo está fazendo exatamente isso, dizendo que Deus amou Jacó antes dele nascer, porque ele pega uma passagem do seu nascimento e uma passagem do futuro, quando Deus se refere a Jacó há muito tempo que ele já tinha vivido e morrido, e aí a gente fica nessa confusão. Mas veja que não tem nada a ver. Olha o contexto como é diferente. Ele diz, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Versículo 3, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes, falando das terras de Edom, dos edomitas, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, porque ele usa o nome Jacó e o nome Esaú como representação das nações, dos povos que descenderam deles, como foi revelado lá em Gênesis capítulo 25. E aí ele continua, versículo 4, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5, os vossos olhos verão isso, e vocês vão dizer, Deus é grande também fora dos limites da terra de Israel. Esse é o contexto da frase citada por Paulo em Romanos 9, 13, como ele diz, como está escrito, amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Por que ele cita Jacó e Esaú? Exatamente pela mesma razão que ele citou Isaac e Ismael. Porque Esaú era o primogênito, e agora ele não é filho de nenhuma escrava. Ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Ele era o primogênito. Ele deveria receber o direito da primogenitura, mas mesmo assim Deus usa isso como uma alegoria, exatamente como ele fez com Isaac e Ismael, para mostrar que Deus tem um padrão, e que mesmo aquele que parece que tem direito, se ele não se encaixa e não se submete ao padrão divino, ele pode perder a bênção. Deus usa isso como figura para mostrar aos judeus que eles não deveriam se confiar em si mesmos só por serem descendentes de Abraão, porque se eles não se submetessem à justiça que vinha de Deus, eles também seriam cortados. Esse é o sentido. É por isso que ele fala no versículo 11, não era ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Por que ele diz isso? Porque ele quer usar essa expressão, não por obras,
ainda que ele tenha se referido a Jacó e Esaú, numa época antes do nascimento de Moisés, antes da instituição da lei mosaica, mas ele usa essa expressão para falar com os seus compatriotas da sua época, os seus contemporâneos, porque ele quer mostrar que não é pelas obras da lei, não é pela prática ou pela observância das coisas que Moisés deixou determinado, que o povo vai ganhar o favor divino. Então ele fala assim, antes de nascerem, antes de praticarem o bem e o mal, não por obras, ou seja, para que o propósito de Deus quanto à eleição. Ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem um critério, Deus tem um padrão. Aí no versículo 14, ele diz, que diremos, pois, à luz de todas estas coisas, a injustiça da parte de Deus, que ele estabeleça um padrão próprio, que por mais que você seja judeu e descendente de Abraão, você possa perder a bênção, mesmo sendo do povo escolhido, a injustiça da parte de Deus. Aí ele fala, de modo nenhum. Afinal de contas, nós temos textos que dizem, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que significa isso? Ninguém coloca Deus dentro de uma caixa. Tem coisa que Deus gosta, tem coisa que Deus não gosta. Tem coisa que agrada a Deus, tem coisa que desagrada a Deus. Pode ser parte do povo eleito, pode ser descendente de Abraão, pisou na bola, fez o que Deus não quer, rejeitado. Mas Deus não é injusto porque se desagrada do comportamento do povo eleito. Porque ele salvou todo mundo lá do Egito, mas depois destruiu no deserto aqueles que foram incrédulos. Israelitas foram destruídos por Deus. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que isso foi registrado para o nosso ensino. Para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. E não importa quem é a pessoa. Mas eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu fui predestinado, sou da casta especial, eu sou eleito. Aí disse, não tem nada a ver, querido. Não existe esse negócio de predestinação. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Claro que as pessoas que hoje em dia tentam usar Romanos 9 para filosofar, eles se baseiam em argumentos teológicos, não em argumentos exegéticos, bíblicos, fundamentados nas Escrituras. Quantos estão me entendendo? Aí ele diz, a injustiça da parte de Deus? Claro que não. Tem coisa que apraz, agrada a Deus, tem coisa que desagrada. E Deus vai reagir, né, a partir da sua própria capacidade. Aí é que está. Quem é o homem para querer medir força com Deus? Deus diz, o homem vai ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Aí chega um metido descendente de Abraão e diz, mas rapaz, eu não esperei a vida toda para ser salvo, guardando as coisas de morrer, para tu vir agora dizer que eu tenho que acreditar em Jesus, não. Eu mereço a minha salvação, pode me dar agora, viu, pai? Quem é doido de querer medir força com Deus? Para bater boca com Deus? Tem coisa que Deus gosta, tem coisa que Deus não gosta. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Deus tem o seu padrão, Ele tem os seus critérios. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E acabou essa conversa. E aí ele fala no versículo seguinte, assim pois, por causa disso, não depende da iniciativa humana. Ele diz aqui de quem quer. Mas essa é uma expressão genérica. Ele não está falando da pessoa que quer ser salva. Ele não está falando de uma pessoa que queira confessar Jesus como Senhor. Ele usa a expressão de forma genérica. Quando ele fala sobre quem quer e quem corre, são apenas expressões para dar uma ideia do homem que toma a iniciativa, aquele que quer, e o que corre, aquele que se esforça por meio das obras para alcançar o favor de Deus. Quem quer e quem corre é o homem na sua mentalidade carnal, pensando pela sua iniciativa e pelo seu esforço. Ele pode obter alguma coisa da parte do Pai. Mas não é uma questão de esforço humano. Não é uma questão de iniciativa humana. É uma questão de Deus usar a sua misericórdia. É só baixar a cabeça e respeitar, querido. É só se submeter à justiça que vem de Deus. É só ser humilde. É isso que ele tem em mente aqui. É isso que Paulo quer mostrar para os judeus obstinados, ensimesmados, carnais, achando que são de uma casta especial, predestinados, escolhidos para serem salvos. Não tem que arranque a bênção da mão dele. Ele é filho de Abraão! Não, Paulo está mostrando aqui que isso não existe. Romanos 9 existe para provar que isso não existe. Aí ele vai e fala, 16, eu sei que eu já falei, mas eu vou ler. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois, por quê? Versículo 17, a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. É assim que está na minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida.
mas é possível que outras versões melhores coloquem a coisa como realmente está escrito lá no Antigo Testamento. Porque se a gente fosse conferir a passagem de Êxodo, capítulo 9, versículo 16, se eu não me engano é esse texto, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Lá está escrito assim: mas deveras, por isso te tenho mantido, te tenho suportado. Isso é essa passagem que Paulo está fazendo menção. E quando a gente lê nessa tradução que eu li aqui, parece que Deus criou Faraó, levantou, fez Faraó existir, ser o que ele era, né? Para usá-lo a seu bel prazer, com um propósito mais elevado. E te levantei. Não, o texto lá de Êxodo 9,16, que está sendo citado parafraseadamente por Paulo aqui, diz: é por isso que eu estou te suportando, estou te aguentando, tua batata está... Como é que diz aquela... Tua batata está assando, querido. Ele diz: por isso te tenho suportado. Eu estou te aguardando, estou te mantendo, estou te suportando, a fim de te mostrar o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Em outras palavras, não é necessariamente como a gente supõe quando lê te levantei. A gente tem que fazer esse dever de casa para perceber que talvez existam versões melhores para a frase, que é uma citação desse texto de Êxodo 9,16. Eu te mantenho, a tua batata está assando, eu estou aguentando as pontas, estou te suportando, te tenho mantido, né? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Como a gente acabou de ler, é Êxodo 9,16, né? E aí ele fala: logo tem ele misericórdia de quem ele quer, mas como acabou de ser demonstrado pelo exemplo de Faraó, também tem uns a quem Deus tem prazer de endurecer o coração. Ou seja, assim como ele tem misericórdia de quem quer, ele também vai endurecer aqueles a quem ele quer. Ele tem prazer em abençoar alguns, segundo o padrão que essas pessoas seguem, porque se encaixam no padrão divino. Afinal de contas, Deus é aquele que conhece os corações, porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Atos 15:8 diz que Deus conhece os corações. Deus sabia a quem ele queria resistir, a quem ele queria endurecer, sobre quem ele derramaria a sua ira. Deus conhece todas as coisas. E Faraó é um desses a quem Deus quis endurecer, porque fazia parte da vontade de Deus. É por isso que ele diz: ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Era da vontade de Deus fazer isso com Faraó. Por quê? Porque Faraó merecia. Não é porque Deus fez Faraó merecer. Deus criou Faraó mal, Deus fez Faraó ser ruim, Deus criou Faraó como um demônio encarnado para poder castigar Faraó por ser o que Deus quis que ele fosse. Não é esse malabarismo teológico do qual estamos falando. Aí você vai dizer: ah, mas tem passagens que dizem que Deus endureceu o coração de Faraó. É muito claro, é uma ação divina, é Deus. Ah! Calma. Do mesmo jeito que você vai encontrar versículos que dizem que foi Deus que deixou o coração de Faraó duro, do mesmo jeitinho, compadre, você vai encontrar versículos que dizem que Faraó se endureceu. Que Faraó endureceu o seu coração. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer igual o Deus da sua teologia, que decide qual é o versículo que deve ser eleito e qual é o versículo que deve ser desprezado? Você vai fazer a eleição do versículo certo? A eleição do versículo fidedigno? É você quem decide qual versículo deve ser considerado e qual deve ser desprezado? Você vai seguir a linha da sua filosofia fatalista e vai fazer assim? Porque nós temos que harmonizar os textos que são aparentemente contraditórios para que nós tenhamos uma visão ampla e completa. Eu não posso pegar o versículo da minha predileção e dizer: está aqui um versículo que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e o versículo que diz que Faraó endureceu o coração dele. Tá pode? Tá pode? Vocês sabem o que é pode? Isso é uma expressão cearense, tá, gente? Quer dizer o seguinte: perdeu o efeito, está estragado, não presta para nada. Tá pode? Ninguém entende nada aqui nessa terra, não é possível. Amém, gente? Amém. Êxodo capítulo 13, versículo 15 diz assim: pois sucedeu que endurecendo-se Faraó, não é o único texto que fala isso, mostrando que Faraó se endureceu, ou endureceu o seu coração. Sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor. Veja que o texto diz: Faraó se endureceu. Outros diriam claramente: ele endureceu o seu coração.
Embora tenhamos textos que digam que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o que significaria Deus endurecer o coração desse homem? Ou de qualquer outro? O que significa? Simples e prático. Vou ler só um versículo para vocês que mostram como é que Deus endurece o coração do homem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 diz assim: visto como não se executa logo uma sentença contra uma obra má, o coração deste homem fica inteiramente disposto para praticar mal maior. Porque não se executa logo uma sentença, um juízo sobre uma obra mal praticada pelo homem, porque não se executa logo, o coração desse homem se predispõe para um mal maior. Ou seja, ele se endurece. Ele acha que pode fazer o que quer e Deus não vai prestar conta com ele. Deus simplesmente não exterminou Faraó em um passe de mágica, da noite para o dia. Ele deu a Faraó a ilusão de pensar que podia aguentar não aceitar a ordem de Deus. Deus manda uma praga que ele diz: é só isso? Esses insetos, esses bichinhos, essas coisinhas? Meus magos aqui do Egito também conseguem fazer essas besteiras aí, menino. É esse o teu Deus? É com isso que ele vai querer me dar ordem para dizer que eu tenho que fazer o que ele quer? Mas duvido ele me tirar da minha posição. Ou seja, Faraó, porque Deus conhecia o coração de Faraó, fez Faraó pensar que podia resistir a Deus. Poderíamos dizer, Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade Deus fez isso com Faraó porque Deus conhece os corações e sabia que Faraó não deixaria o povo ir. Diga amém de vez em quando, criatura. Como é que a gente sabe que Deus sabia que Faraó não deixaria o povo ir? Porque a Bíblia diz, gente, ainda que seja uma conclusão lógica, está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 19, Deus diz a Moisés: eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Eu sei, por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os corações dos homens. Amém, irmãos? Então essa questão do endurecimento de Faraó não é como as pessoas às vezes supõem. Não é assim, desse jeito louco, maquiavélico, diabólico, como pintam os nossos queridos amigos calvinistas. Até porque toda punição divina, toda sentença divina não é sem motivo. E nós temos vários exemplos de Deus punindo, manifestando a sua ira contra os obstinados no erro e no pecado. Um exemplo clássico disso está em Romanos capítulo 1, lá do versículo 18 em diante, vai até o versículo 28. Eu não vou ler todo o texto, mas é aquela célebre passagem, bem famosa, onde Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, a perversão dos homens que detêm a verdade em favor da injustiça. Aí no versículo 19, Paulo diz mais, ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, entre eles porque Deus nos manifestou. Aí fala dos atributos invisíveis de Deus, que claramente dá para se conhecer a divindade, o poder de Deus por meio das coisas que foram criadas, e por isso estes homens são indesculpáveis. Aí no versículo 21, Paulo fala assim: eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O que foi que fizeram? Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Se achando muito sábios, muito poderosos, na verdade são loucos e fracos. Aí lá no 24, Paulo diz assim: por isso é que Deus os entregou à imundície. Veja, versículo 24. Deus, por isso, os entregou à imundície. No versículo 26, ele diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. No versículo 28, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A disposição mental reprovável. O desejo pelas paixões infames, a imundícia que são citadas aqui no versículo 28, 26 e 24, são punições divinas, é o castigo de Deus contra os homens que detiveram a verdade para dar lugar à injustiça. Em outras palavras, é o juízo divino, é a punição divina. O endurecimento do coração de Faraó, a sua cegueira espiritual, é uma forma de Deus puni-lo. E por que Paulo está usando Faraó como exemplo de um coração duro, de uma pessoa cega espiritualmente? Porque ele quer dizer que judeus obstinados estão sendo endurecidos por Deus como uma forma de punição pelo fato de eles não terem se sujeitado à justiça que vem de Deus. Detiveram a verdade,
e se apegaram à injustiça. Aí ele cita Faraó, que foi endurecido por Deus, porque mereceu essa punição divina. Da mesma forma, os judeus estarão sendo endurecidos, ficarão cegos espirituais, não entenderão a verdade por causa do seu erro. É uma retribuição, não é uma iniciativa divina a cegueira deles, a dureza deles. É uma retribuição, porque Deus não pune sem motivo. Amém, gente? Temos um texto parecido lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 em diante, quando Paulo diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, diz o versículo 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para acreditarem na mentira. É basicamente a mesma coisa que está em Romanos capítulo 1. Essa predisposição para cometer coisas inconvenientes, essa predisposição para paixões infames, para a imundícia, é uma coisa que vem de Deus, mas não para o bem, para o mal, porque Deus está punindo o erro destes homens que fecham o coração para a verdade e preferem dar lugar à injustiça. Deus envia a operação do erro para eles acreditarem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém, gente? Será que está claro isso aqui para vocês? É disso que ele está falando, quando Deus endurece o coração de alguém ou pune alguma pessoa desta forma, deixando a pessoa sem entender, cega, perdida espiritualmente falando. Ele usa Faraó como exemplo. Aí no versículo 19 ele diz: tu, porém, me dirás, de que Deus se queixa ainda então? Só que Deus não está se queixando de nada. Paulo está aqui citando um possível pensamento de um contraditor da sua mensagem. Um possível ouvinte que fique pensando: ah, se for assim também, para que Deus ainda fica reclamando? Deus não está reclamando. Deus não está se queixando, mas alguém pode levantar esse argumento. Tu me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí Paulo, respondendo à pergunta hipotética que algum dos seus leitores poderia ter, ele diz: me diga uma coisa, quem és tu para discutir e querer bater boca com Deus? Quem és tu para bater boca e discutir com Deus? Aí ele fala: pode porventura o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aí o que é que o povo pensa? O povo pensa que Paulo está dizendo que a pessoa que diz do que Deus se queixa ainda é um objeto que Deus quis que fosse feito assim. Como se Deus criasse pessoas para serem salvas, pessoas para serem lançadas no inferno. Vasos de ira, vasos disso. Isso, como se as pessoas fossem objetos criados por Deus. Quando ele diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? A pergunta tem a resposta por si só, ela é autoexplicativa. Quando ele fala: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Já é outra sentença. E ele está usando isso como figura. Ele não está dizendo que o homem é um objeto. Ele não está dizendo que os homens são objetos controlados, criados por Deus com um determinado fim ou determinado propósito. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, que assim como, da mesma forma que um objeto não pode perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Igualmente, o homem não pode querer bater boca com Deus. Não pode querer discutir com Deus. Esse é o ponto. Paulo não está dizendo que os homens não podem se perguntar por que Deus me fez assim. Não é isso que ele está falando. Ele está usando uma figura, uma representação do mundo natural. Assim como o objeto não pode perguntar a quem o fez porque me fizeste assim. Da mesma forma, um homem não tem condição de querer discutir com Deus e querer ensinar a Deus como é que Deus vai ou não vai salvar os homens. A quem Deus vai ou não vai abençoar. A quem Deus vai ou não vai endurecer. Como vocês estão entendendo? Aí ele fala, versículo 22, agora, o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, veja que ele não diz criou, ele diz suportou com muita longanimidade os vasos de ira, que, obviamente, por se encaixarem na categoria de vasos de ira, estão destinados à destruição.
Mas se eles deixarem de ser vasos de ira, não estarão mais destinados à destruição. E alguém poderia dizer, não, Natan, você está interpretando o texto errado. Porque, afinal de contas, se uma pessoa é criada como vaso de ira, ela vai ser vaso de ira até a morte, porque foi Deus que assim a fez. Não é isso que Paulo tem em mente. Paulo é quem usa a expressão vasos de ira. Paulo fala sobre isso aqui em Romanos 9, Paulo fala sobre isso lá em 2 Timóteo capítulo 2. O problema é que o povo, em vez de usar o próprio texto de Paulo e as expressões de Paulo sobre o assunto para entender o que ele quer dizer aqui, as pessoas acrescentam o sentido que elas acham que devem dar. Em vez de elas fazerem uma exegese do texto, elas fazem uma exegese. Elas colocam o sentido do texto, mas não tiram do texto o sentido que ele tem. Ora, se Paulo é quem escreve sobre vasos de ira em Romanos 9, e Paulo escreve sobre vasos de ira em 2 Timóteo capítulo 2, basta a gente observar o que Paulo tem a falar sobre isso. Porque se lá em 2 Timóteo capítulo 2, os vasos podem deixar de ser de uma categoria e passarem a ser de outra categoria pela mudança do seu comportamento, então fica claro que uma pessoa pode migrar de lá para cá, de cá para lá, como diz a Dilma. Na estocagem do vento. É porque vocês não acompanham política no país. Amém, gente? Amém. É possível a pessoa migrar. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Eu não vou nem ler Romanos 9 todo, porque não vai dar certo. Eu vou encerrar daqui a pouco, porque a parte mais complicada, eu acho que a gente já passou, né? Mas, 2 Timóteo capítulo 2, ele vem falando aí do versículo 14 até o 26, mas a única parte que nos interessa, veja, que o assunto aqui é doutrinário. Ele está falando que alguns companheiros de Paulo, a quem ele cita pelo nome, Filéu e Himeneu, tinham se desviado da verdade, falando coisas deturpadas sobre escatologia, sobre a doutrina da ressurreição. E quando chega no versículo 19, ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, o fundamento doutrinário, permanece tendo este selo. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas também aparte-se da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Aí ele explica, no versículo 20, ora, numa grande casa não há somente vasos. A palavra que está aí, que foi traduzida por utensílios, é a mesma palavra grega que está lá em Romanos 9. Paulo está falando exatamente sobre a mesma coisa, está fazendo alusão à mesma figura. Algumas versões que traduzem como utensílios, como é o caso da minha, pode desencaminhar algum leitor desavisado. Mas se você tiver outra versão, provavelmente você vai ter uma versão que tem a palavra vasos. Tem alguém aí que tem a palavra vasos na sua Bíblia? Em vez de utensílios? Vasos ali atrás, vasos. Ótimo. Só para confirmar, é a mesma palavra grega, tá? Aí ele diz, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Claro que uns vasos trazem honra e outros vasos trazem desonra, porque uns são mais nobres, mais belos, né, dignos, honrosos, e outros simples, comuns. Aí ele fala, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros doutrinários, que ele vem tratando aqui no contexto do 2 Timóteo 2, se alguém a si mesmo se purificar destes erros doutrinários, será um vaso para honra, porque se purificou, ele vai estar santificado e útil ao seu possuidor, estando assim preparado para toda boa obra. Então a pessoa pode deixar de ser um vaso de desonra para se transformar num vaso de honra, se purificando dos seus erros. Que está em linha com a argumentação de Paulo, como ele desenvolve ao longo de Romanos 9, 10 e 11, quando ele fala que os judeus, nem todos de Israel são de fato israelitas, foram cortados pela sua incredulidade, mas não vão permanecer assim se arrependerem e crerem, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, essa questão da posição espiritual, ela pode mudar ao longo da vida, dependendo da atitude que a pessoa tem em relação à palavra, em relação ao evangelho. Amém, gente? E aí ele fala, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira que estão destinados à destruição, enquanto se encontrarem na categoria que Paulo chama de vasos de ira, que no outro lugar ele chama de vasos de desonra. E aí no 23 ele diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que obviamente, que por estarem na categoria que Paulo chama de vasos de misericórdia, estão destinados para a glória. Por que de antemão? Porque Deus é aquele que estabelece o seu plano muito antes do homem nascer.
ele não determina o que o homem vai ser, mas Deus, ele vê todas as coisas e ele estabelece os destinos da humanidade. Só existem 2 destinos possíveis: a comunhão eterna com Deus ou a destruição eterna sem Deus. Quem estiver em Cristo está predestinado para a glória. Quem estiver fora de Cristo está predestinado para a danação eterna. É como uma viagem que se faz num barco. Você entra no barco e enquanto você estiver dentro do barco, o seu destino está previamente estabelecido. Se você cair e cair dentro do barco, está tudo bem. O barco continua indo para o seu destino. Você não perdeu a sua viagem. Agora, se você cair para fora do barco, lascou-se. Não tem como chegar no destino que foi previamente estabelecido. Cristo é este barco no qual todas as pessoas que nele estiverem estão destinadas para a comunhão eterna com Deus. Amém, irmãos? Depois aqui no resto dos versículos, eu não vou nem ler, você pode fazer isso por conta própria, você vai ver que do versículo 24 em diante, ele vai falar sobre a situação espiritual dos gentios e situação espiritual dos judeus. Ele vai falar sobre Israel, sobre os gentios, porque ele ainda está na mesma pegada, falando exatamente da mesma coisa, que alguns israelitas perderam a bênção pela sua atitude errada, enquanto gentios foram abençoados porque se submeteram àquilo que Deus tinha a oferecer. O assunto é o mesmo, não mudou, Deus continua não fazendo acepção de pessoas. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.